amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série, que se intitula A Aventura do Antigo Testamento, temos lido a Sagrada Escritura como a narrativa do plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Fazemos uma pequena síntese de cada livro e de suas questões teológicas. Já olhamos a literatura histórica, desde o Gênesis até Esther, a literatura sapiencial, e então ingressamos nos livros proféticos a partir de Isaías. Agora, vamos entrar no livro do profeta Jeremias, o segundo dos chamados profetas maiores, compondo esse time com Isaías, Ezequiel e Daniel. Jeremias foi sempre considerado um livro canônico, tanto no judaísmo como nos diferentes ramos do cristianismo. Existem duas apresentações do livro, uma mais curta, preservada pela chamada Septuaginta, aquela versão da Bíblia traduzida do hebraico para o grego por 70 ou 72 sábios judeus entre os séculos III e II a.C., e outra mais longa, chamada de Texto Massorético. Os massoretas também eram escribas judeus que se propunham a preservar fielmente os textos que eles consideravam ser divinamente inspirados no próprio hebraico. Entre os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947 por um beduíno nas grutas de Qumran, acharam-se fragmentos tanto de uma versão curta, na Gruta 2, as versões Q2 e 4Q71, como de uma mais longa, do livro de Jeremias, na Gruta 4, 4Q70 e 4Q72. Depreende-se, portanto, que ambas estavam em uso quando foi escrita a Septuaginta. As diferenças entre ambas dizem com o processo de edição, em que os acréscimos da mais longa serviram para prover informações sobre as circunstâncias históricas ou biográficas dos momentos em que os oráculos de Jeremias foram proferidos, de modo a aclarar, especificar, ampliar ou elucidar esses oráculos. Na Vulgata, a Bíblia em latim traduzida por São Jerônimo, foi usada a versão maior, a versão massorética. Jeremias era filho de Eucias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim, sob o reino de Josias, monarca de Judá entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi sacerdote e profeta por um longo tempo, incluindo a deportação para a Babilônia, com a destruição de Jerusalém e do templo em 587 a.C. Em 585, ainda profetizava aos judeus que se encontravam no Egito. Segundo a tradição judaica, foi ele quem retirou a Arca da Aliança do templo antes de ser destruído e a escondeu em uma caverna no Monte Nebo, a leste do Rio Jordão. A arca nunca mais foi encontrada. Segundo o livro dos profetas, uma obra extra-bíblica, Jeremias teria morrido no Egito, apedrejado por seu povo. O livro de Jeremias tem sido dividido considerando-se o prólogo, a seção que vai dos capítulos 7 a 25, uma outra seção entre os capítulos 26 a 51 e o epílogo. Cada uma dessas duas partes centrais contém sermões dados no templo, em que ele profere julgamentos a Israel, contém oráculos e incidentes de sua vida, que resultam em conflitos com reis, sacerdotes, outros profetas e o povo, e ainda contém oráculos sobre o julgamento das nações da terra. Além dos sermões e oráculos, o livro também apresenta confissões e lamentos a Deus, diálogos com Deus em que há respostas deste, sinais proféticos, cartas e narrativas históricas. A maior parte expressa em prosa, com alguma poesia. O chamado de Jeremias deu-se quando ele era um jovem adolescente, e ele assim o descreve. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé,
Eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida sua mão, tocou-me na boca. E assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Esses primeiros 4 verbos designam os julgamentos de Israel e das nações, e os 2 últimos, a restauração. Jeremias então começa a profetizar. Critica Israel pela quebra da aliança esponsal com Javé, o noivo divino. Jerusalém, a cidade escolhida, coração de Israel, comete o adultério espiritual, praticando a idolatria nos santuários pagãos. Seus pecados não são apenas a quebra de regras, mas uma traição à relação pessoal que Deus estabeleceu com seu povo desde a aliança no Sinai. O profeta compara Jerusalém com Siló, o santuário que existia antes de ser construído o templo e que foi destruído pelos filisteus na época do profeta Samuel. Então Jeremias profetiza a destruição para Jerusalém. Anuncia que toda a taça será cheia de vinho, um slogan antigo de prosperidade, mas diz que o que as encherá será a ira do Senhor por causa da sua prostituição, adorando Baal e outros deuses estrangeiros, inclusive com sacrifícios humanos, até de crianças. Jeremias denuncia reis, falsos profetas, o povo, os exilados e os não deportados, e os gentios. Muitas vezes as várias castas do povo se reúnem para conspirar contra o profeta. Ele é preso, espancado, colocado em estacas num portão da cidade pelo chefe dos sacerdotes. Mas continua a advertir o povo de que a liturgia que está sendo praticada encontra-se minada. Ao invés de se cumprirem os mandamentos, abusam-se dos pobres e vulneráveis. Animais são sacrificados, mas não é praticada a circuncisão do coração. Por isso, diz ele, as maldições para o rompimento da aliança sobrevirão, e são a desolação e o exílio. O exílio não será curto, durará uma geração, cerca de 70 anos. Mesmo os que ficarem experimentarão a ira do Senhor, porque não seguem sua palavra. Numa cena paradigmática, depois de Deus ter ordenado a Jeremias escrever tudo o que lhe disse, o que foi levado a cabo em 1 ano pelo profeta Baruque, seu secretário e escriba, tantos eram os oráculos e sinais, o povo escuta a leitura no templo. Ouvindo falar disso, o rei manda um subordinado ler-lhe o pergaminho e vai rasgando e queimando parte por parte, rejeitando a aliança ao invés de arrepender-se. Contudo, Jeremias nunca profetiza um abandono total de Deus, que é fiel e permanecerá fiel à sua aliança. Não rejeitará a aliança que fez com Davi. Aqui o profeta anuncia a esperança. No futuro, num tempo desconhecido, o Senhor suscitará um ramo a Davi, que reinará com justiça e guiará Israel a um novo êxodo. É a profecia sobre o Messias. Quando houver arrependimento, os filhos dispersos serão reunidos por Deus na terra prometida. À semelhança de Isaías, Jeremias profetiza também um novo êxodo e uma nova aliança. No capítulo 31 do livro, encontra-se a única menção, no Antigo Testamento, da expressão nova aliança, uma aliança em que cada israelita conhecerá a Deus e será inscrita no seu coração e não mais no corpo. Os pecados serão perdoados e a alegria nupcial retornará, assim como a paz. Será oferecido então um sacrifício pacífico de ação de graças, a Todá, já mencionada desde o Pentateuco. Isso está em Jeremias 33. Entre os capítulos 46 e 51,
Sucede-se uma série de oráculos contra as nações que oprimiram Israel: Egito, Filisteia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Cedar e Azor, Elã e finalmente a Babilônia. O Senhor virá julgar essas nações por suas iniquidades, seus falsos deuses e toda opressão contra seu povo, vingando-o. Israel será restaurado. Mas Jeremias, como fizera Isaías, deixa implícito que também as nações do mundo serão chamadas à restauração, adorando o único Deus. Com essa visão geral do livro de Jeremias, encerramos essa postagem. Nas próximas, aprofundaremos algumas questões teológicas. Obrigada por nos ter acompanhado. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.